Olá, eu sou Cristiano Barbarosia, estamos na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa para dar uma aula teórica prática de Cálculo 3. Vamos olhar para este conjunto, para este volume, para este corpo tridimensional, definido através de desigualdades x maior ou igual a 0, y maior ou igual a 0, z maior ou igual a 0, x menor ou igual a y ao quadrado, z menor ou igual a 1 menos y. E vamos tentar analisar, estudar esta região do espaço do ponto de vista da integração. Ou seja, se nós quiséssemos integrar uma função neste domínio e se quiséssemos aplicar o teorema de Fubini, usando coordenadas cartesianas, como é que faríamos? Quais seriam os limites de integração que apareceriam nos três integrais encaixados que resultam do teorema de Fubini? Posso olhar para este domínio como sendo do tipo 1 ou do tipo 2, é isso que vamos ver. Sempre que possível, convém desenhar. Apesar de, em R3, os desenhos serem difíceis, muito mais difíceis do que em R2, mas convém tentar. Antes de mais, faço notar que há aqui alguma informação, podemos considerar como subproduto destas informações. Nós temos aqui 6 informações, 6 desigualdades, mas há outras que resultam, que são meras consequências. Por exemplo, se z é menor ou igual a 1 menos y, então z é menor ou igual a 1, porque y não é negativo. Muito bem, então já temos conseguimos enquadrar, temos uma ideia sobre os valores, sobre a ordem de grandeza dos valores de x, de y e de z. Por outro lado, o y também é menor ou igual a 1, porque eu posso reescrever isto assim, e isto é menor ou igual a 1. Portanto, tanto o z como o y são menores ou iguais a 1, e depois o x também é, porque é menor que o y quadrado. Portanto, afinal, o meu v está incluído no cubo 0, 1, no cubo da aresta 1. E isto já me dá alguma informação, pode ajudar-me no desenho. Pelo menos para eu enquadrar aqui os eixos. Portanto, vou escolher o 1 aqui algures, vou escolher o 1 grande e aqui também, porque já sei que não vou sair do intervalo 0, 1. Aqui o 1 fica algures assim. Muito bem. E agora vou querer desenhar, e obviamente este domínio é definido através de desigualdades, mas de facto o que eu vou desenhar é a fronteira do domínio. E a fronteira do domínio corresponde a igualdades. Portanto, eu vou estudar igualdades, que são superfícies. Por exemplo, vou querer desenhar um pedaço desta superfície da equação x igual a y quadrado, e vou querer desenhar um pedaço desta superfície. Portanto, eu interesso-me pelas igualdades, apesar de no enunciado eu ter desigualdades, eu interesso-me pelas igualdades porque o que eu vou desenhar é a fronteira do domínio. E, aliás, os extremos de integração que vão surgir quando eu aplicar o teorema de Fubini têm a ver precisamente com a fronteira. Os integrais vão começar e vão acabar na fronteira do v neste caso. Muito bem, esta equação é muito simples, isto dá um plano, até posso já desenhar no plano YZ, esquecendo o x para já. Isto fica uma reta, se eu esquecer o x isto fica uma reta, e posso desenhar essa reta. Já sei que
Só me interessa o que está dentro deste cubo, portanto, só vou desenhar este segmento. Depois, é claro que eu vou ter um plano inteiro, não é só uma reta, mas para já fica este segmento. Isto, se não houvesse Z, seria uma curva no plano X ou Y, e seria a parábola, se bem que, reparem, eu vou desenhar o plano X ou Y à parte. Portanto, isto é XY. Esquecendo o Z, até porque aqui não aparece Z, não é? No plano X ou Y, isto é uma parábola, se é um polinômio de grau 2, se eu olhar para x como função de y, que é o contrário do que nós estamos habituados. Nós estamos habituados a olhar para funções de x. Aqui, se eu olhar para y como variável independente, e se eu vir x como função de y, então isto é uma parábola. Só que então tem que ser deitada. Portanto, o aspecto desta curva, se não houvesse z, seria aqui. E provavelmente queremos acabar aqui em 1. E aqui também vai ser 1. Eu pego nesta curva e tento desenhá-la aqui, só que reparem, o eixo dos y está assim, e a curva cola é tangente ao eixo dos y, portanto a minha curva vai ter, este aspecto vai ser tangente aqui, e depois vai encurvar aqui. Muito bem. Depois, posso ver, tudo acaba na aresta deste cubo, portanto não sai daqui. O que eu disse foi que, se não houvesse Z, isto seria um arco de parábola. Havendo Z, e deixando o Z livre, o que eu obtenho é este arco de parábola transladado na vertical para o sítio que eu quiser. Que o Z fica livre. Livre aqui. E então obtenho uma parede côncava, vertical, mas cavada. Côncava, curva. Que, enfim, é difícil de desenhar. É uma espécie de cilindro vertical, mas a secção não é um círculo. Normalmente, quando dizemos cilindro com secção circular. Não, este é uma espécie de cilindro, é uma parábola, é um cilindro de secção parabólica. É uma parede vertical, curva, de secção parabólica, que é difícil de desenhar. E depois vou ter este plano. Aqui eu disse que se não houvesse x, isto seria uma recta. Havendo x, isto dá um plano. É exatamente este segmento de recta transladado para cá, na direção do x, que dá um plano. E depois eu tenho que imaginar a intersecção entre este plano e esta parede curva. Que vai dar uma coisa assim, curva também. Tem que ser curva porque a parede é curva, está dentro de uma parede curva. Portanto, o aspecto do meu V é mais ou menos este. Também tenho que fazer isto a laranja, porque aqui cá acabam. Aqui é onde intersectam o plano YZ com a parede curva. E aqui é onde intersecta este plano com o chão, com o plano horizontal X ou Y. Ou seja, este meu V é uma espécie de tetraedro, é parecido a um tetraedro, mas tem uma face curva e, por conseguinte, tem duas arestas curvas. Muito bem. Com o desenho à frente, já consigo... é muito mais fácil, com o desenho à frente é muito mais fácil eu tentar aplicar o teorema de Fubini. E tal como vimos, como vocês viram nas aulas teóricas, há 6 maneiras diferentes de aplicar o teorema de Fubini. Para alguns domínios, as 6 são válidas, as 6 são possíveis. Para outros, não.
Mas para este, parece-me que as 6 versões do Teorema de Fubini são possíveis, podem ser aplicadas. Vamos aplicar uma ou 2 ou 3, depende do tempo. Portanto, o que eu quero é, olhe para um integral triplo de uma função cuja expressão nem sequer me interessa, porque o que me interessa é escrever isto, é aplicar o Teorema de Fubini. Não vou depois calcular o integral, porque não é este o objetivo do exercício. É só para ver quais são os limites de integração que aparecem. Muito bem. Então, vamos procurar, por exemplo, isto é de tipo 1. Tipo 1 é um Z min aqui, um Z max, aqui temos F, aqui temos DZ e depois uma área infinitesimal. Isto é um infinitésimo da área. Isto é um infinitésimo de comprimento em Z. Portanto, isto é a primeira versão, digamos assim, do Teorema de Fubini. É um domínio de tipo 1. Olho para este V como sendo um domínio de tipo 1. E o que é que eu tenho que fazer? Não basta escrever isto. Isto é o enunciado genérico do Teorema de Fubini. Eu tenho que saber, tenho que explicar quem é D, quem é Z min e quem é Z max. Z min e Z max podem variar com x e y. Aqui tenho um x e um y que variam. Os extremos de integração, os extremos do integral em Z, podem depender de x e de y. Ou não. Por exemplo, aqui vai ser 0. Porquê? Porque o Z começa sempre no chão. Eu consigo ver que, qualquer que seja o ponto azul aqui, já agora, o D, este D, já agora nós podíamos fazer também isto a laranja. Vou fazer o tracejado a laranja, tracejado a laranja. Bom, este D é a projeção do meu V sobre o plano X ou Y, portanto é este aqui. É a base, é o chão. E estou a dizer que qualquer que seja o ponto XY, qualquer que seja o ponto azul aqui, dentro deste D, a fibra vertical que resulta começa sempre em 0, em Z igual a 0. Portanto, esta parte é fácil. E acaba onde? Acaba aqui algures onde embate onde? Embate na face superior desta espécie de tetraedro. E a face superior é esta, com igual aqui. A face superior é descrita por esta igualdade, não pela desigualdade, pela igualdade. Então já sei o Z max. O Z max é isto. Porque as fibras acabam aqui, nesta face superior, e a face superior é descrita pela equação Z igual ao menos isto. Muito bem, agora só falta explicar quem é D. E já está o Teorema de Fubini. Então, D são aqueles pontos que satisfazem isto, obviamente, herdam estas propriedades daqui. O Z desapareceu, o Z foi projetado. E satisfazem mais o quê? Vejo aqui esta aresta, se calhar tenho que explicá-la. Até podia ter escrito isto junto, tudo junto. Podia ter escrito assim. E tenho que explicar mais uma coisa, que o meu x não vai para negativos, isso já está escrito, e não pode vir para cá desta parábola. E a parábola é esta. E então ficaria assim. Eu até posso enquadrar isto assim. Muito bem. E depois calculo este integral. Não tenho à mão a expressão de f, portanto não posso avançar. Mas se eu tivesse, calcularia este integral. O resultado que eu obtenho desta conta, o valor deste integral, vai ser uma função de x e de y.
não de z. A variável z desaparece quando eu calculo este integral. É uma variável morta. Não existe. O z não existe fora deste integral. Pronto, esta expressão vai ser uma função de x e de y só. Depois vou integrar essa função neste domínio D e aqui vou ter que aplicar novamente o teorema de Fubini em duas dimensões. Mas eu não vou por aí. Considero que já acabou. Aqui acabou o teorema de Fubini. Mas atenção, se nós quiséssemos ver três integrais, então teríamos que aplicar novamente o teorema de Fubini. Já agora vamos fazer isso. Aqui dentro, eu tenho que aplicar o teorema de Fubini em duas dimensões e tenho duas escolhas. Ou ponho y aqui e x aqui, ou ao contrário. Aqui não muda nada. Aqui fica dx e dy, porque foi esta ordem que eu escolhi. E se eu escolho esta ordem, então o y vai variar neste segmento todo, que é a projeção deste triângulo curvo sobre o eixo dos y, fica o segmento inteiro. E o x vai variar aqui, é fácil, porque aqui já está feita a papinha. Porque estas desigualdades já vêm na forma certa e assim é fácil. Por outro lado, se eu quisesse aplicar aqui, neste domínio D, se eu quisesse aplicar o teorema de Fubini na ordem contrária, que é pôr o x de fora e o y dentro, ficava assim, ficava dz, dy, dx. Então a coisa muda de figura, porque o x agora vai ter que variar na projeção. Reparem, isto não faz sentido. Eu não posso fazer isto. Aliás, posso, mas está errado, completamente errado. É absurdo, porque o y nem sequer existe fora deste integral. Este intervalo não deve depender de y. Os extremos de integração aqui não podem depender de y, assim como os extremos de integração aqui não podem depender de z, por exemplo, porque o z nem sequer existe fora deste integral, e assim adiante. Portanto, aqui não posso ter extremos variáveis. Aqui, assim como aqui não tinha extremos variáveis, os extremos são constantes, aqui também tem que ser constantes. Então o x varia onde? O x varia sobre toda a projeção deste triângulo curvo, que eu chamo de D, sobre o eixo dos x. E a projeção é 0, 1. Portanto, o x desta vez vai de 0 até 1. Depois, para cada x, o y vai variar numa tira horizontal, numa faixa horizontal aqui, que varia com o x. Portanto, o x varia aqui entre 0 e 1. Depois, para cada x fixo, para cada x congelado, eu tenho aqui uma faixa, um segmento horizontal, onde y varia. Portanto, isto não vai variar entre um valor que vou ter que ver qual é e o 1, porque é acaba quando embate aqui no 1. Portanto, aqui vai ser 1. E aqui tenho que ver o que é. O que é que eu ponho aqui? Qual é a informação que eu tenho sobre y? Por um lado, sei que y é menor ou igual a 1. Isso já foi usado. Por outro lado, sei que y quadrado é maior que x. E isto, eu tenho que reescrever isto. Eu tenho que reescrever isto na forma y maior ou igual que qualquer coisa, que é o que vai aparecer aqui. Okay? Tendo em vista que o meu volume está contido naquele cubo unitário, em particular está no primeiro quadrante, não tenho aqui problemas de sinais. Ou seja, eu sei de antemão que tanto x como y como z são números positivos, portanto não me preocupo com a eventualidade de y ser negativo, que complicaria bastante esta análise. Porque eu sei que tanto x como y e o z também são não negativos, então aqui a resposta é fácil. Se eu não tivesse esta informação privilegiada, esta análise seria mais difícil.
Então ficamos só com raiz de x. E então aqui o y começa em raiz de x. Ok? E já temos duas versões do teorema de Fubini. Vou ver o tempo. Ainda temos algum tempo. Podemos, sim, tentar mais uma, procurar mais uma. Vamos pôr aqui o x. Que é outra maneira de aplicar o teorema de Fubini, tá bem? Já temos duas, já vimos duas das 6 possíveis. Então, quem é o meu D? O meu D vai viver no espaço dos y e dos z's. Não vai ter x nenhum, vai ter coordenadas chamadas yz. É R2 na mesma, mas com outros nomes de variáveis. É outro R2, digamos. Que são o quê? Vão ser a projeção, o D vai ser a projeção do volume V sobre o plano YZ. O plano YZ é o plano do quadro, é o plano vertical. E a projeção VS é um triângulo. Portanto, este triângulo eu posso descrevê-lo assim. Estas propriedades são simplesmente herdadas daqui. E falta descrever este segmento que vem daqui. Isto é um triângulo. Desta vez já não é curvo. Este também era uma espécie de triângulo, mas era curvo. Este não, este é um triângulo normalíssimo. Muito bem. E quais são os extremos de x? Então agora consideramos o seguinte, consideramos um ponto yz qualquer neste triângulo e vamos ver qual é a fibra em x, paralela ao eixo de x, que lhe corresponde. Ou seja, decompomos o nosso domínio de integração em fibras nesta direção, paralelas com o eixo de x. Nesta fibra o x vai começar em 0, porque começa sempre nesta face que está por trás. E acaba onde? Acaba quando embate nesta parede curva. Portanto, a fibra acaba quando tocar aqui nesta superfície, que corresponde a esta igualdade. Corresponde a x igual a y quadrado. Portanto, as minhas fibras em x, paralelas ao eixo de x, acabam quando o x fica igual a y quadrado e fica fácil. E depois, a seguir, vou ter que aplicar o teorema de Fubini para este integral bidimensional e tenho duas escolhas possíveis. E, finalmente, eu posso querer deixar o y aqui dentro vai ser outro D, aqui vai ser y dy dA. Onde o D vai ser quem? D vai ser a projeção do meu volume sobre o plano XZ, XOZ. O Y vai desaparecer, vou projetar o Y sobre o plano XOZ, não é tão visível, não está na figura, posso tentar desenhar na figura, há o perigo de a figura tornar-se sobrecarregada, mas posso tentar desenhar a sombra deste V sobre a parede XOZ, como se a luz viesse daqui, do lado direito, e a sombra vai ficar, vou tentar desenhar, fica qualquer coisa, creio eu, sim, que seja assim. É um triângulo com uma aresta curva, tal como este aqui azul, e não vai ser fácil, vamos ver. Antes disso, vamos ver os limites de y. Y, portanto, eu vou ter fibras paralelas ao eixo dos y, fibras horizontais. As fibras vão começar onde?
Eu tenho que imaginar um ponto XZ que percorre esse triângulo vermelho, esse triângulo curvo vermelho. E para cada ponto arbitrário dentro deste triângulo curvo vermelho, tenho que imaginar uma fibra horizontal, mas a fibra horizontal não começa aqui, atenção, começa aqui, nesta parede curva. Eu vou tentar desenhá-la, mas é muito difícil. Começa aqui nesta parede curva e faz assim até bater na outra parede, que é um plano. Ou seja, a fibra horizontal, paralela ao eixo dos y, onde y varia, começa aqui e acaba aqui. Começa na parede curva, pronto, começa nesta igualdade. Aqui é uma desigualdade, mas temos que imaginar a igualdade correspondente. Começa nesta igualdade e acaba nesta igualdade. Ou seja, eu mais uma vez tenho que resolver esta igualdade em y, mas isso já fizemos há bocado. Ficamos com raiz de x. E embate na parede plana. Que é isto? 1 menos z. Passamos y do outro lado, fica 1 menos z. Esta parte não é fácil e sem o desenho seria mesmo difícil. Aqui falta descrever o domínio D, que é um triângulo curvo. Estamos a ficar com pouco tempo. Basicamente, esta desigualdade descreve, ou se quiserem, esta igualdade, podemos olhar para a igualdade correspondente, descreve esta aresta vertical, que é x igual a 0. O z igual a 0 descreve a aresta horizontal, esta. E falta descrever a aresta curva. A aresta curva é a sombra deste segmento curvo em 3D. E este segmento curvo corresponde à intersecção entre estas duas superfícies. Eu tenho aqui uma superfície e outra superfície. Estas duas superfícies, se eu as intersectar, obtenho um segmento, uma curva no espaço. E depois, esta curva é projetada sobre o plano x ou z, ou seja, o y vai desaparecer. Isso significa que eu quero eliminar o y destas duas equações. Eliminando o y entre as duas equações, estas duas equações, eu obtenho assim. Não. Quero eliminar y. Aqui eu enganei-me. Aqui é y. Ok. Fico com y igual a raiz de x, como já vimos, e aqui fico com raiz de x mais z igual a 1. Portanto, aqui a descrição que falta, o pedaço que falta na descrição de D é este. E isto dá uma espécie de triângulo com uma aresta curva. E depois aqui temos que aplicar o teorema de Fubini novamente, em 2 dimensões, tanto aqui como aqui. Obrigado pela vossa atenção.